queria aproveitar o espaço e falar assim, para você que está assistindo a gente. Cara, se você tem uma carteira de ações, se você está planejando sua aposentadoria, dá uma olhada no conteúdo do Léo, porque assim, é uma coisa que você vai dar um up significante à rentabilidade, a patrimônio lá no final, com uma coisa que assim, você tem como fazer totalmente meio que sem isso. Se você tem carteira, você consegue montar estruturas e assim, você não está arriscando, você só está melhorando sempre do preço atual. Se você quiser fazer tranquilo, você só melhora a coisa em relação ao dia, perfeito. Tá certo? Mas eu faço muito isso para minha carteira. Eu tenho uma carteira de ações de longo prazo. O que eu faço com um pedaço da minha carteira? Eu faço venda de call, né? Que são as opções de compra. Rentabilizando ela Só melhor. que eu faço com a probabilidade de exercício lá na casa de 6%, bem baixinho. Então eu recebo ali, eu consigo rentabilizar minha carteira. Usando 1/5 da minha carteira, eu consigo gerar por mês, na média de 0,6% a 0,7% a mais. Pô, só que é excelente. caixa que entra. Então, o mercado tá caindo, tá entrando caixa. Eu falo, eu tô cada vez mais caixa para continuar comprando ações que eu acredito que estão baratas. Isso é legal. E quando eles falam caixa, é só ter dinheiro em mão, líquido, tá, gente? Saldo em conta corrente. É, isso aí. E é uma coisa legal, porque assim, fica muito sempre no day trade, no mini contrato, e eu acho que as pessoas não entendem a dimensão do mercado financeiro. Começa pelo mais difícil, né, cara? Que índice dólar não vou dizer que é complicado, mas é uma alavancagem. Às vezes as pessoas não têm noção do que está acontecendo. E é bem complicado de você, né? Você está disputando com... É a Fórmula 1, né? Você quer entrar já... Em vez de vir no kart, vou andar do tico-tico ali do Bandeirantes primeiro, para depois falar, vou arriscar uma coisinha na Fórmula 1 para tentar ver se vira com o risco do dinheiro do mercado em outra conta, sabe? Pra gente evitar, né? Porque eu acho legal isso e eu queria até frisar de novo, que o Mago fala aí, cara, nunca faça esse tipo de risco da sua conta de investimento. Quantas vezes você não ouviu, né, Léo? O cara, fui operar um day trade lá com o portfólio da família, cara, entrou lá 100, 200 lotes, porque a corretora não bloqueia quando você tem margem, cara, e a alavancagem é alta, o cara perde 50% do patrimônio ali num dia, num deslize de mercado. Então, ter essas regras, cara, parece bobeira, eu vejo o Igor sempre pegando no pé e eu friso aqui de novo. Cara, separa a conta. Pega esse dinheiro que está no patrimônio, abre lá numa outra corretora, com limite, fala, depositei 1.000, 4.000 reais que veio das opções de renda recorrente, vou tentar entender o que é o day trade de índice de dólar, para tentar rentabilizar isso aqui, entendeu? O Léo chamou atenção sobre os juros compostos, né, que as pessoas não entendem. Mas se você pegar e aplicar um juro composto em 20 prestações, aplicando um percentual, cara... fica muito atrativo. Sim. Então, assim, a pane só é você ver o número e entender que você está ganhando bem, só que você precisa praticar aquilo. Senão você nunca sai do zero, entendeu? Perfeito. E assim, eu não vejo dinheiro nascendo em árvore, não cai do céu. Quando chove, não cai. Então, ou eu começo a pensar no meu futuro, pensar nos meus objetivos, e paro de ficar ali inerte, né? Eu tenho que tomar uma atitude, começar o quanto antes, senão as coisas não acontecem pra gente, né? Tem uma coisa que é interessante que você falou, que essa falta de objetivo, ela acaba comprometendo muito o que as pessoas estão fazendo no mercado. Faz elas fazerem um monte de cagada ali no meio do caminho. Por exemplo, eu tenho um objetivo de longo prazo que meu patrimônio cresça. Meu objetivo de curto e médio prazo é o quê? Gerar caixa. Eu ter condições seja através de dividendos, seja através das opções, de ver o meu saldo em conta corrente e aumentando para que eu consiga fazer essa bola de neve crescer cada vez mais, né? Formando uma bola de neve que é o que faz os juros compostos, né? Mas essa falta de objetivo aí fica muito claro. Você vê até para quem investe em longo prazo. Tem gente que fala, eu estou indo para a bolsa, beleza, eu vou pensar em longo prazo. Aí uma ação cai ali no curto prazo 40%, o cara fica maluco e tira o dinheiro. Mas, o objetivo dele não era no longo prazo? Sim. Então, você vê até para quem está entrando e fala, vou fazer buy and hold aqui, eu vou investir por longo prazo, o cara fica todo dia dando F5 ali na conta da corretora para ver quanto está valendo. Eu chamo isso do quê, cara? Dele, né? O ser humano, ele tem uma grande dificuldade quando vem para o mercado de definir o mindset. Não tem problema com day trade, não tem problema com buy and hold. O problema é a indefinição. Você tocou num ponto que
a pessoa não entende que o perigo mora aí, quando você não tem objetivo, entendeu? Eu venho pra bolsa pra ser um buy and holder. Teve até um stock picker aí de um cara que era holder com um cara que era só day trader, 2 fundos de sucesso, e os dois chegaram numa discussão, no final falou, cara, os dois ganham dinheiro, só que a gente é bem definido. Eu sou trader e eu sou o cara do buy and hold que vai analisar a longo prazo. Cada um define o seu perfil. Exato. E quando você não tem definição, então você acaba o quê? Você entra naquele... que é o que eu falei pro Mago. Já passei por isso, cara. Entrei pra... vou fazer um trade numa ação aqui. Meu, deu errado, não estopou. Ficou sócio pro resto da vida, rezou. Agora eu sou buy and hold. Porque o Warren Buffett falou que se eu segurar as empresas, então... Isso, cara, gera uma frustração. Quando você já tem isso bem definido, fala, meu, não... Eu vou fazer isso, não vou ficar dando F5 lá no celular todo dia pra olhar minhas ações, cara. É tranquilidade, entendeu? Sabe uma das coisas que, assim... Eu consigo ver, né? A gente fala muito sobre objetivo, foco, né? Lá quando eu começo, eu era militar. Mas quando eu bati o olho no mercado de renda variável, eu me interessei de uma maneira pela possibilidade, assim, de comprar e vender dentro do mesmo dia. Foi esse o estalo. Cara, eu nunca absorvi tanto conteúdo, tanto é que eu sou especialista em day trade. Mas, por exemplo, como eu nunca me dei bem com opções, eu não tenho foco, né? Então, assim, se você não definir o seu perfil, o que você quer, você nem conhecimento acaba buscando, porque assim, você não é atrativo. E aí o cara acaba ouvindo nós, analistas, outras pessoas, o Soros, o Warren Buffett, falando, e ele entra meio que, vou surfar essa onda que alguém falou. Mas ele mesmo não sabe nem quanto que ele se expôs, qual é o risco que ele está participando, qual que é o pior cenário, onde que ele para. Porque assim, tem várias coisas que hoje eu vejo e falo, cara, não faz o menor sentido. Eu vejo, por exemplo, assim, anos bons da Bolsa, a maior parte das pessoas fala, cara, eu ganhei 80%, ganhei 100%. Aí beleza, só que esse cara ele não zera nunca, ele não tem uma estratégia, ele não tem uma regra para sair. Aí se o mercado cair 70%, ele devolve tudo. Então assim, ele fica pelo longo prazo e inerte. Cara, você tendo esse conhecimento, tendo as ferramentas, sabendo lidar, cara, pensa só. Se você sente que o mercado está estranho, e o mercado está estranho agora, e a gente, num teste de topo, por exemplo, você faz uma venda de put, com uma estratégia montada, sim. Você poderia ter descido vale a 110, ela caiu para 70 e pouco. Cara, você levar em conta que com o dinheiro que você trava a 110, vende a 110, quantas ações mais você compraria a 70 e pouco? 30%, 40% a mais de papel. Você tem uma rentabilidade no teu patrimônio papel, né? Na sua posição. E se o teu foco é longo prazo, se você conseguir, de repente, tendo conhecimento de uma estratégia que possa permitir que você estope uma posição, que você se defenda de uma queda brusca, comprar 40% de papel a mais hoje, lá daqui 30 anos, vai fazer um puta diferencial.